Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e o tema de hoje é: qual a diferença entre o narcisista e o psicopata? Qual a diferença entre eles? Portanto, não percam esse vídeo, pois esse vídeo é muito importante e nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Esse vídeo também é o fechamento com chave de ouro do tema transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata e o sociopata. A maratona que eu fiz de 5 vídeos. Hoje é o 5º e último vídeo dessa maratona, tá? Então, próximo vídeo eu vou fazer novamente histórias verídicas, vindo com mais um relato muito esclarecedor aqui no canal. Portanto, se é a sua primeira visita aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Clica aí no sininho também para não perder mais nenhum conteúdo. E para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer, tá? Então, hoje eu vim com esse vídeo, esse tema, né? Narcisista ou psicopata? Como podemos saber a diferença entre eles, né? E essa é uma pergunta que frequentemente é feita nas redes sociais. Eu, pelo menos, vejo muito disso. Nossa, mas será que é narcisista? Será que é psicopata? Qual que é a diferença entre eles, né? Então, o que acontece? Os narcisistas, eles são notáveis por sua principal característica, que é se supervalorizar em detrimento a desvalorizar os outros. Eles se consideram especiais, privilegiados, com direitos e sem falhas. Em outras palavras, os narcisistas se dão bastante liberdade, né? Enquanto aos outros, eles não dão liberdade de jeito nenhum, ou dão pouca liberdade. Em sua mente, os narcisistas estão sempre certos e as regras realmente não se aplicam a eles. Eles são incapazes de admitir erros e assumir responsabilidades. Se as coisas funcionam, eles acreditam que é graças a eles. E se as coisas falham, é culpa dos outros. Acima de tudo, o narcisista, né, conforme definido pelo DSM-5, ele não consegue ver ninguém como igual. Então, eles rebaixam os outros, como, por exemplo, colegas de trabalho, subordinados, caso ele seja um chefe, né? Membros da família, cônjuge, até filhos e por aí vai. Esmagam suas aspirações, criticando ou tratando com indiferença, desdém ou desprezo as outras pessoas. Se desafiados, os narcisistas reagem com raiva. Eles são incapazes da verdadeira empatia, quer dizer, eles não sentem, né, empatia ou compreensão. Eles também não sentem compreensão. Eu até falo que com narcisistas vocês não negociam. Não adianta ir até um narcisista tentar negociar qualquer coisa com ele, porque ele vai fazer só aquilo que é bom para ele. Ele está pouco se lixando do que ele poderia fazer para melhorar a relação com você, tá? Aqui eu vou falar um lembrete mais ou menos de como os narcisistas se veem, tá? Então vamos lá. O primeiro lembrete, né, de como o narcisista se enxerga. Eu me amo e sei que você também. Na verdade, todo mundo me ama. Não consigo imaginar ninguém que não faça isso. 2. Não preciso me desculpar. Você, entretanto, deve me compreender, aceitar e tolerar. Não importa o que eu faça ou diga. 3. Tenho poucos iguais nesse mundo e até agora ainda não conheci nenhum. Eu sou o melhor. Sim, pessoas maravilhosas, o narcisista ele vive atrás de um ideal que não existe. Por isso que ele valoriza as vítimas no início e logo depois desvaloriza. Porque eles percebem que aquela vítima é de carne e osso. Não são deuses na terra como eles, né? Então eles vivem atrás de um ideal imaginário que não existe, que eles nunca vão alcançar. Por isso que eles nunca estão satisfeitos com nada. 4. A maioria das pessoas não está à minha altura. Sem mim para liderar, outros iriam tropeçar. 5. Compreendo que existam regras e obrigações, mas essas se aplicam principalmente a você.
porque não tenho tempo ou inclinação para cumpri-las. Além disso, as regras são para as pessoas comuns e eu estou muito acima disso, muito acima da média. Como sempre, o narcisista se acha melhor do que os outros. 6. Espero que aprecie tudo que sou e tudo que eu conquistei para você, porque eu sou maravilhoso e sem defeitos. 7. Eu gostaria que pudéssemos ser iguais, mas não somos e nunca seremos. Vou lembrá-la com frequência, sem remorso, que sou a pessoa mais inteligente e como, por exemplo, me saio nos negócios, ou como pai, e você deve ser grata. 8. Posso parecer arrogante e isso está bom para mim, só não quero ser visto como sendo como você, quer dizer, fraco. É assim que eles enxergam as pessoas que têm sentimentos e empatia. 9. Espero que você seja leal a mim em todos os momentos, não importa o que eu faça. Entretanto, não espere que eu seja leal a você de forma alguma. 10. Vou criticá-la e espero que você aceite, mas se você me criticar, especialmente em público, irei até você com raiva. Mais uma coisa, nunca esquecerei ou perdoarei. Vou pagar de volta de uma forma ou de outra, porque sou um coletor de feridas. Quer dizer, qualquer coisa, o narcisista já se sente atingido. Então, qualquer coisa já abre uma ferida narcísica no narcisista. E aí, ele quer se vingar, tá? 11. Espero que você se interesse pelo que conquistei e pelo que tenho a dizer. Eu, por outro lado, não estou nem um pouco interessado em você ou no que você conquistou. Então não espere muita curiosidade ou interesse de mim pela sua vida. Eu simplesmente não me importo. 12. Eu não sou manipulador, eu apenas gosto de que as coisas sejam feitas do meu jeito. Não importa o quanto isso incomode os outros ou como os faz se sentir. Na verdade, não me importo como os outros se sentem. Os sentimentos são para os fracos. O que é que eu acabei de falar aqui? Eles veem as pessoas que têm sentimentos como pessoas fracas. 13. Espero gratidão em todos os momentos, mesmo pelas menores coisas que eu faço. Quanto a você, espero que faça tudo o que eu exijo. 14. Eu só me relaciono com as melhores pessoas e, francamente, a maioria dos seus amigos não está à minha altura. Isso geralmente é o que eles podem chegar a falar para uma vítima. 15. Se você apenas fizesse o que eu digo e obedecesse, as coisas seriam melhores e mais fáceis. Quer dizer, aquela manipulação, tá? Então, como você pode imaginar, o narcisista é a pílula perfeita, entre aspas, para quem vive com um, trabalha para um ou é até governado por um. Mas não acredite apenas no que eu estou dizendo. Vocês podem falar com qualquer pessoa que teve contato com o narcisista, que a gente sabe que é um terror na Terra, né? Então, é uma lição de nível superior, na verdade, né? Um aprendizado sobre humilhação e indiferença, porque é só isso que eles oferecem para as pessoas. Em compensação, psicopata, a gente já pode qualificar ele com outro nome, que seria o predador social, né? Então, psicopata a gente já chama de predador. E as definições e os termos ficam um pouco complicados, tá? Nesse quesito. Os predadores sociais, eles vivem tirando vantagens dos outros. Eles veem todas as variedades, formas de todos os níveis da sociedade. Então, psicopata, pessoas maravilhosas, vocês podem encontrar ele debaixo de uma ponte, como até mesmo no cargo da presidência de uma empresa, tá? Assim como o narcisista também. Não tem status social para esse transtorno. Outros têm empregos respeitáveis, onde fazem o caos. Os predadores sociais, né, eles se veem como não restringidos por regras ou leis, moral e ética. Para eles são meras palavras. Eles têm pouca ou nenhuma consideração pelos outros. E o que é mais? Eles tirarão vantagem deles, encontrando fraquezas exploráveis ou a oportunidade certa. Não importa o quão seguro você pense que está, os predadores sociais irão minar e contornar qualquer mecanismo de segurança que você tenha consigo. Eles não têm a capacidade de serem introspectivos ou de evitarem causar danos à sociedade e se contentam em violar
os direitos humanos. Mas o que os predadores têm em comum com o narcisista, um dos pontos, é o grande desprezo pelas pessoas. Para eles, a prioridade mais importante não é viver de acordo com um padrão social mais elevado, mas sim não ser pego. Então, diferentemente do narcisista que busca, o status, o psicopata, ele faz de tudo para não ser pego, tá? Então, vidas humanas são algo que podem ser predadas na cabeça do psicopata da maneira que escolherem. E os psicopatas, eles não se arrependem absolutamente do que fazem. Eles são maus, sim, mas mais especificamente, eles são predadores. E como tal, precisam de um humano para tirar vantagem. São sedutores, enganadores, mentirosos, amorais, frios, degenerados, maquiavélicos, malévolos, desprezíveis, indiferentes, perversos e insensíveis. Assim são os psicopatas. Eles diferem do narcisista porque tirar vantagem do outro é o objetivo mais valorizado em suas vidas. Aí vocês vão me perguntar, mas o narcisista, ele também tira vantagem dos outros? Sim, eles buscam o status, Mas para o narcisista o mais importante é o suprimento, é a admiração, ou o ódio, ou o medo, ou a reação daquela pessoa. O que aquela pessoa sente por ele. Enquanto o psicopata não está nem aí para isso. O psicopata, ele vai se aproximar para tirar dinheiro, para subir na empresa, para destruir uma pessoa por pura raiva, por inveja. Então, entendeu? O psicopata, ele vem com uma intenção. Ele não precisa de suprimento. Diferentemente do narcisista, o psicopata, ele não funciona pelo ego. Ele funciona por interesses. O narcisista funciona pelo ego. O narcisista, ele quer aplausos, ele quer suprimento narcísico. O psicopata não precisa disso. Então, quando ele se aproxima de uma vítima, ele pega aquilo que ele quer, ele destrói aquela vítima e vira as costas sem olhar para trás e vai embora, tá? E como que o predador, que é o psicopata, ele pensa? 1. Eu poderia me importar menos com os direitos humanos. E quanto aos meus direitos, eu tenho que cuidar de mim primeiro. 2. Leis e regras devem ser quebradas. Sempre há um atalho, sempre há uma maneira de contornar as regras. 3. A maioria das pessoas são idiotas. Elas deveriam ter previsto, não posso evitar, se essas pessoas não conseguem se defender. Quer dizer, eles sempre pensam que as pessoas são bobas, são tolas. Então, se ele te prejudicou, é porque você foi bobo. É assim que eles colocam, tá? 4. Aqui já vai pro sexo feminino, As mulheres merecem ser tratadas como são. Veja como elas se vestem e nos enganam. Você acha que elas sabem o que estão fazendo conosco? Quer dizer, eles colocando a culpa da perversidade deles na mulher, no caso de ser um psicopata homem, tá? Na mulher pela forma como elas se vestem. 5. Trapaça? Todo mundo faz isso, todo mundo está fora de si. Não sou mais trapaceiro do que um banco, por exemplo, 6. E se eu mentir, qual é o problema? Todo mundo mente, em qualquer caso, eu precisava mentir. 7. Leis e regras são feitas para serem quebradas, são regras estúpidas de qualquer maneira. O truque é não ser pego. 8. Não é minha preocupação se alguém sofre. Eles não deveriam estar ali, foi azar deles. Acidentes acontecem o tempo todo, isso não seria diferente. 9. Não sei por que fiz isso, eu apenas senti vontade de fazer isso. 10. Não sinto emoções como todo mundo, eu simplesmente não quero. E não, eu não entendo. Eu sinto mesmo, e para mim isso é normal sentir isso todos os dias. Então o psicopata, ele olha para as pessoas que têm emoções como seres extraterrestres, porque ele não consegue sentir emoção alguma, tá? Número 11. Sim, tenho uma longa ficha criminal. Estive dentro e fora da prisão toda a minha vida. Mas não sou assim. A polícia que está sempre mexendo comigo. 12. Ela implorou por sua vida, mas naquele momento não significava nada. Eu tinha o controle sobre ela e era bom. Sim, o psicopata, ele gosta, de se sentir um deus. 13. Ela ficava dizendo não, mas eu não conseguia parar. Eu não queria parar. 14.
ela continuou discutindo comigo. Então, eu acabei agredindo ela e isso a fez parar de reclamar. Qual é o problema? Ela que pediu por isso, ela sabia muito bem o que ia acontecer se ela continuasse me contrariando. 15. Todos os investimentos são arriscados, de certa forma. Eles também são culpados por serem tão gananciosos, quer dizer, culpando as outras pessoas que investiram nele, né? É sua ganância que os fez investir comigo. Então, dá para se notar como esses seres são insensíveis e indiferentes, né? Eles realmente não têm consciência. Eles fazem o que querem e racionalizam tudo o que fazem. Na maioria dos casos, eles não têm cura e não respondem bem à terapia. Então, já dizendo aqui para vocês, novamente, não há cura. Eles não respondem bem à terapia. Inclusive, tem vários profissionais que, quando descobrem que eles têm o transtorno de personalidade antissocial, até mesmo se recusam a atendê-los, porque não tem cura, tá? Eles estão atrás de você ou algo que você valoriza ou preza com tanta preocupação quanto uma cobra tem por um roedor que passa. No entanto, uma das coisas, né, que você pode se perguntar é: o que essas pessoas procuram? Eles querem reconhecimento e elogios ou eles querem algo que você tenha? Se sim, o quê? E isso pode também servir para diferenciar um transtorno do outro. Outro diferencial, né, é que os narcisistas, eles gostam, geralmente, de chamarem a atenção em público, tá? De que as pessoas os vejam, os venerem, né? O psicopata, ele já não liga muito para isso. Por quê? Apesar do psicopata se fazer de bonzinho em público também, o que interessa para o psicopata é o que aquela pessoa pode oferecer para ele. Geralmente de origem material, né? Geralmente dinheiro, tá? Então, aqui continuando, eu vou colocar, tá, mais 9 diferenças entre o narcisista e o psicopata para vocês. Então, a primeira diferença dessas personalidades perigosas é: todo psicopata é um narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata, tá? A segunda, ambos machucam as pessoas, mas com os psicopatas é completamente intencional. Os narcisistas podem tirar vantagem das pessoas, mas geralmente isso é uma consequência de seu foco intensificado em suas próprias necessidades e desejos e de sua falta de consciência de como que fazem afeto os outros, porque eles são extremamente egoístas. Com os psicopatas, no entanto, explorar ou machucar os outros pode, na verdade, lhes trazer prazer. Lembrando aqui, pessoas maravilhosas, que nós já vimos em outro vídeo sobre o narcisista maligno. E o narcisista maligno, ele é comórbido com psicopata, tá? Então, é narcisista e psicopata. Então, quando chega nesse nível de narcisista para narcisista maligno, então aí ele tem traços psicopáticos. E sim, ele passa a ser tão sádico quanto o próprio psicopata. Então aí ele já machuca as pessoas por prazer mesmo. Terceiro, psicopatas são mais perigosos do que narcisistas. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial têm a maior probabilidade de se envolver, né, em até mesmo crimes. Eles também estão mais propensos a se envolver, né, em atividades ilegais. Então, se você está com alguém assim, você está em apuros. Pode ser uma situação muito perigosa. A maioria das pessoas que se envolvem em violência doméstica são narcisistas ou psicopatas. Quarto, os narcisistas são realmente inseguros. Por trás de toda a sua bravata, os narcisistas costumam ter um ego frágil. Eles não conseguem lidar com as críticas e geralmente virar o jogo contra qualquer um que se atreva a apontar uma falha ou erro. Eles são especialistas em gaslighting. Então, o narcisista, ele vai ficar fazendo gaslighting com a pessoa, tá? 5. O psicopata, ele é um ator magistral. São pessoas que são camaleões habilidosos, capazes de assumir muitas formas com base no que desejam de um relacionamento. O narcisista também tem isso, tá? Mas isso a gente verifica mais no transtorno de personalidade antissocial. 6.
Psicopatas mantêm contato com seus ex-namorados. Narcisista também, né? Os tipos de personalidade antissocial mantêm seus ex por perto quando são benéficos para eles. Eles mantêm relacionamentos com pessoas do seu passado quando isso lhes proporciona algo que desejam, como informações, dinheiro, né, posse ou admiração. 7º, os cérebros narcisistas funcionam de maneira diferente, né? Então vamos lá. O que dizem aqui? Que o cérebro funciona de maneira diferente, né? Na verdade, eles têm ali uma deficiência na parte da empatia. Porém, no cérebro do psicopata, o cérebro do psicopata tem essa parte completamente desligada. Então, o narcisista, ele ainda tem um movimento cerebral na parte da empatia, mas é muito pouco. E o do psicopata é completamente desligado. 8. Psicopatas têm anormalidades cerebrais, tá? Como eu disse aqui. Então, esse transtorno de personalidade antissocial, ele pode ter integridade reduzida da substância branca do cérebro, tá? Foram descobertos também que pessoas com transtorno de personalidade antissocial têm conexões reduzidas em áreas do cérebro relacionadas à empatia, culpa, bem como áreas associadas com medo e ansiedade. Por isso que falam que o psicopata geralmente é sangue frio. Porque ele não sente medo, ele não sente ansiedade. Essas partes no cérebro do psicopata são desligadas. 9. O sistema de resposta ao estresse funciona de maneira diferente em pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Tá? Então, pesquisas mostram que o sistema nervoso autônomo, que é o que aciona o sistema de luta ou fuga em situações estressantes, não funciona normalmente nessas pessoas. Em pessoas que não têm o distúrbio, passar pelo sinal vermelho, contar uma mentira descarada ou roubar algo da casa de um amigo, liga o sistema de luta ou fuga e faz com que o coração bata mais rápido e a respiração acelere. Não em pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Eles simplesmente não ficam estressados com as consequências de suas ações. E aqui eu vou listar para vocês 3 características também que podem ajudar a perceber a diferença, tá? Primeiro, a motivação. A principal diferença entre o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial é o que impulsiona o seu comportamento. As ações de um narcisista são frequentemente o resultado de sua busca por autoobsessão e grandiosidade. Os psicopatas, por outro lado, não são movidos por validação externa e grandiosidade, quer dizer, eles não precisam da aprovação dos outros. Em vez disso, eles são movidos pela exploração e violação dos outros, tá? Então, eles só se fazem de bonzinho para explorar as pessoas. Eles não precisam do reconhecimento dos outros como narcisista, tá? Então, se você está tentando diferenciar entre um narcisista e um psicopata, essa diferença na fonte da motivação costuma ser bastante aparente. Os narcisistas, eles precisam de validação externa de superioridade e especialidade. O psicopata não precisa dessa validação. Eles ficam muito felizes em colocar as coisas nas mãos das pessoas e depois guardar para si. Não precisam que outras pessoas saibam. Eles fazem coisas apenas para enganar as pessoas. Então, diferente do narcisista que quer aplausos de todos, o psicopata, ele não está nem aí. Ele entra com o objetivo, conseguiu aquilo e ponto final. Não importa o que as pessoas vão achar dele, tá? Mas os narcisistas são as últimas pessoas a manter algo para si. Então, eles procuram impressionar as pessoas para obter um status mais elevado. Então, os narcisistas vão se gabar de como são inteligentes. Eles precisam que você os valide como especiais. Os psicopatas não precisam de validação externa da mesma maneira. Eles não estão nem aí para isso. Outro ponto para diferenciar aqui é a impulsividade. Um bom diferenciador entre transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial é a impulsividade, ou a necessidade de agir de acordo com pensamentos e sentimentos impulsivos.
O narcisismo, ele não está normalmente associado à impulsividade, mas o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, está. E essa impulsividade costuma ser a razão pelo qual os psicopatas acabam como criminosos. Eles simplesmente agem sem premeditação ou planejamento, o que geralmente os levam a serem pegos. Isso não quer dizer que os narcisistas não cometam crimes. Eles simplesmente farão isso de uma maneira diferente. Eles exibiriam menos impulsividade, se concentrariam mais em ter uma boa aparência e pensariam mais em como cometer esse crime, tá? É diferente do psicopata, que apesar dele fazer o planejamento, ele vai lá e comete de qualquer maneira. Para ter uma boa aparência publicamente, os narcisistas precisam evitar, né? Os psicopatas, eles precisam evitar serem pegos e gastariam menos energia focando nisso ou operando em áreas cinzentas. Da mesma forma, embora o narcisista possa ser espalhafatoso e extrovertido em público, nunca o será de maneira imprudente ou irrefletida. Essas exibições são reservadas para os psicopatas, tá? Porque tem sim categorias de psicopatas que são extrovertidos e até mesmo escandalosos. E a terceira diferença básica aqui é o medo. Psicopatas não sentem medo como pessoas normais. As partes do cérebro que sentem medo e nos dizem para evitar situações perigosas não funcionam nos psicopatas. Então eles parecem muito corajosos, mas na verdade é porque eles não sentem o medo normal. Um estudo publicado diz que psicopatas têm conexões reduzidas entre o córtex pré-frontal. Como foi dito aqui, o cérebro deles não tem um formato normal. A parte do cérebro responsável pela empatia e culpa e a amígdala, que é a parte que permeia o medo e a ansiedade, não funcionam direito. Praticamente são desligadas, tá? Por esse motivo, os psicopatas agem de forma imprudente e não aprendem com os erros, não aprendem com as experiências. Tá? Além disso, os narcisistas eles farão o possível para rebaixar outras pessoas se isso os ajudarem a se sentirem melhor consigo mesmos. Eles também podem ter medo do mundo ao seu redor. Então, sim, narcisistas eles têm medo. Diferente do psicopata. Por isso que muitas vezes você está ali quieto, o narcisista vai lá e te ataca, porque ele acha que você vai atacá-lo. Ele faz a projeção. Então ele já te ataca antes de ser atacado. Eles têm, sim, medo. O psicopata não. O psicopata ele não sente medo, tá? Principalmente no caso do narcisista ser mais vulnerável, eles são particularmente orientados para evitação e muitas vezes desconfiados, temerosos com o mundo, né? Porque para o narcisista o mundo é visto como predatório. E aí o narcisista, sendo vulnerável, ele se protege disso e luta pelo reconhecimento que lhe é devido. A maior parte dessa luta é mental e emocional, porque os narcisistas vulneráveis, eles costumam ser muito medrosos para confrontar as pessoas diretamente, tá? E agora eu vou relembrar aqui com vocês qual que são as 9 características do transtorno de personalidade narcisista. 1. Tem um senso grandioso de autoimportância e exagera realizações e talentos. 2. Sonhos de poder ilimitado, sucesso, brilho, beleza ou amor ideal. 3. Não tem empatia pelos sentimentos e necessidades dos outros. 4. Requer admiração excessiva. 5. Acredita que é especial e único e pode ser compreendido apenas por ou deve se associar apenas a outras pessoas especiais ou de alto status. 6. Espera de forma não razoável tratamento especial favorável ao cumprimento de seus desejos. 7. Explora e tira vantagem de outros para atingir fins pessoais. 8. Inveja os outros ou acredita que os outros têm inveja dele. 9. Tem uma atitude de arrogância ou age dessa forma. E existem vários tipos de narcisistas, desde os comuns, que são os narcisistas clássicos, até mesmo os narcisistas ocultos ou narcisistas secretos. Existem narcisistas que não são vingativos,
mas tem os malignos, e os malignos são muito vingativos. No entanto, narcisistas que exibem todas ou a maioria das características acima de forma intensa ou frequente, a gente pode até mesmo classificar como narcisistas malignos. Os narcisistas que têm sintomas menos graves, junto com assim, um tratamento, eles podem sim tentar aí controlar a situação. A gente fala que são pessoas que não têm o transtorno, tá? Deixando bem claro aqui, antes que venham me dizer que narcisismo tem cura, tá? Então, o que acontece? Pessoas que têm traços narcísicos, mas não têm o transtorno de personalidade, têm como controlar mediante terapia. Pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista não têm cura, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Agora nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade antissocial, quais que são as características. Então, lembrando que alguém com transtorno de personalidade antissocial deve ter tido comportamentos, problemáticos de conduta, mesmo antes dos 15 anos de idade, e apresentar pelo menos 4 desses traços que eu vou falar aqui. Não sustenta um trabalho consistente, não está em conformidade com as normas sociais, incluindo comportamento ilegal, seja preso, em liberdade ou preso numa cadeia independente. Desconsidera a verdade conforme indicado por mentiras repetidas, enganos usando pseudônimos, não pagando dívidas, impulsivo ou falha em planejar com antecedência, se move sem um objetivo, irritável e agressivo, por exemplo, está mais propenso a brigas ou agressões, desrespeita imprudentemente a segurança de si mesmo ou de outros, consistentemente irresponsável, conforme indicado por repetidas falhas em manter um comportamento de trabalho consistente ou honrar obrigações financeiras. Não tem remorso e se sente justificado por ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa. E não sustenta a monogamia. Então, geralmente, são pessoas aí infiéis. O narcisista também, pessoas maravilhosas. Então, a gente não precisa nem discutir isso aqui. E quais são os traços que eles têm iguais? Porque eles fazem parte do mesmo grupo de transtorno que é o cluster B. Quais são os traços que o narcisista e o psicopata têm parecidos, Carol? E é isso que eu vou falar aqui sobre os traços compartilhados. Ambos podem ser carismáticos, inteligentes, charmosos e bem-sucedidos, assim como confiáveis, controladores, assim como não confiáveis. Então, eles não são confiáveis, são controladores, ambos são mentirosos, são possessivos. Então, eles têm sim várias igualdades, tá? E aí, quais que são essas igualdades aqui que eu vou falar para vocês? Eles compartilham autoimagens positivas exageradas e um senso de direito. Por exemplo, quando eles são abusivos, eles acreditam que estão justificados e negam a responsabilidade por seu comportamento. Eles carecem de visão, de consciência. Embora eles possam fingir reações emocionais apropriadas, isso geralmente não é sincero, pois não tem empatia e capacidade de resposta emocional. Então, tanto o narcisista quanto o psicopata são iguais na falta de empatia, no desprezo pelos outros e no senso de direito, tá? Isso, eles são iguais. Claro que o psicopata ele é mais calculista e pode premeditar uma agressão com antecedência. É mais provável que o narcisista reaja mais cedo com mentiras e intimidação. Então, o narcisista primeiro, ele vai reagir com mentiras, intimidação, ameaças. O psicopata ele já pode ali agredir já de primeira, tá? Os narcisistas costumam trabalhar muito para alcançar o sucesso, a fama, a perfeição, mas podem explorar outras pessoas ao longo do caminho. Em contraste, os psicopatas tentam enganar, roubar ou explorar outras pessoas financeiramente. Embora ambos os personagens possam estar motivados para vencer a todo custo, os narcisistas estão mais interessados no que você pensa deles, que é o suprimento narcísico, tá? Eles precisam da admiração dos outros. Isso até mesmo os torna dependentes das pessoas às quais eles têm que pisar. Sim, o narcisista ele é um dependente de
uma vítima que ele tem que reduzir, que ele tem que inferiorizar, porque ainda assim ele depende do suprimento narcísico dela, e é isso que o enfurece ainda mais, tá? Eles têm menos probabilidades de cometerem crimes do que um psicopata, mas cometem também, tá? E em relação a relacionamentos, há também uma diferença aqui, tá? O narcisista, ele sempre faz o hoovering, ele sempre volta, enquanto um psicopata, ele pode ir embora ou desaparecer da vida de uma vítima, principalmente se ele for exposto ou não conseguir aquilo que ele deseja. Então tem psicopatas que vão embora e não retornam mais? Tem. O narcisista não, porque como ele tem a necessidade de autoafirmação, ele tem aquela necessidade de ter o ego dele massageado, né, de suprimento narcísico, ele sempre acaba voltando na vida das vítimas, claro, se elas deixam as portas abertas e não entraram em contato zero. Então essa também é uma diferença muito grande, porque o psicopata ele vai lá, tira o que ele precisa e some no mundo, vai embora, dá aquele golpe financeiro e ninguém nunca mais vê a cara dele. O narcisista ele vai lá, trai a vítima, descarta, joga ela fora, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 20 anos, ele tenta fazer o hoovering de novo. O psicopata ele pode também vir atrás de uma vítima? Pode, desde que ele tenha gerado, desde que ele tenha uma obsessão por ela. Entenda, não é amor, é obsessão. Obsessão, ou veja que ela tem ali alguma coisa que ele precisa tirar naquele exato momento, sim, ele pode também ficar perseguindo essa vítima. Tá? Então, encerrando a maratona de transtorno de personalidade antissocial, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco a diferença entre esses dois transtornos. E eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like no vídeo e o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.